Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje vim trazer para vocês uma decoração de bolo bem simples de fazer e que fica muito bonita e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, vamos começar aí com um bolo de 15 centímetros de diâmetro e ele tá com 11 centímetros de altura. Aí eu tô aplicando chantilly e vocês podem aplicar o chantilly da forma que vocês acharem melhor. Tem gente que aplica o chantilly com a espátula mesmo, tem gente que gosta de aplicar chantilly com o bico de confeitar, tem gente que só faz um furo no saquinho. Hoje, no caso, eu acabei colocando no bico de confeitar, porque depois eu vou usar o bico 1M da Wilton. Então, eu já aproveitei, já deixei o bico aí no saquinho e já apliquei com esse bico mesmo. Então, gente, bati 250 ml de chantilly para esse bolo e eu coloquei um pouco aí sobre o bolo para a gente poder começar a nossa decoração. A gente vem espalhando e a marca do chantilly que eu estou utilizando é da Norcal, mas vocês podem utilizar a marca que vocês acharem melhor, que vocês tiverem preferência. Normalmente eu uso a Norcal porque é mais fácil de encontrar na minha região. Ele é um produto que eu acho muito bom e ele tem um custo legal. Mas se vocês preferem outra marca de chantilly, sem problema nenhum. Lembrando que eu falei de 250 ml, mas isso tem uma variação, porque tem alguns chantilly que rendem mais, tem alguns que rendem um pouco menos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para o resultado final, para a gente conseguir fazer essa decoração. Agora que eu dei uma primeira pré-alisada, a gente vai retirando as quinas, mas esse não é o acabamento final. É só para a gente ter uma base do bolo para depois a gente vir com o resultado final. Olha, bolo alisadinho aplicado. Agora a gente vai vir com uma espátula de textura. O que que acontece? Reparem que esse pratinho que eu estou usando é aqueles pratinhos laminados bem fininho. Eu não gosto muito desse, ele não tem muita estabilidade. Mas infelizmente a embalagem que normalmente eu uso, que é aquela que vai o bolo tampadinho e tudo certo, não tinha achado para comprar. Só tinha essa embalagem, então vamos trabalhar com essa porque é o que a gente tem. Mas se você puder investir em uma embalagem um pouco mais firme, é melhor que o cliente leve o bolo com maior estabilidade. Então, gente, olhem para vocês verem que quando a gente tem um chantilly bom, como que vai rápido esse trabalho. Eu fiz o trabalho super rápido, ficou super lisinho em questão de pouquíssimo tempo. Eu só dei uma giradinha, já pegou a textura e já está pronto. Então não tem a necessidade de ficar mexendo muito nesse chantilly, porque o chantilly, quanto mais a gente mexe, mais ele esquenta, e quanto mais ele esquenta, mais trabalho vai dar para você, porque ele vai perdendo a textura, então vai tendo vários problemas. Aí a gente vem fazendo a quina e eu quero que reparem que toda vez que eu faço a nossa quina aí, eu passo na espátula e depois eu passo no paninho que é aquele Perfex. Por quê? Se você passa a mesma espátula várias vezes no bolo, você vai reaplicando o chantilly que você retirou. Então acaba ficando ruim porque você vai ter que fazer a quina várias vezes. Agora o movimento de espiral que a gente só coloca no canto do bolo, vem girando a bailarina até o centro do bolo. O que gira não é a espátula. Reparem que quando eu fiz isso, a espátula só foi do canto do bolo para o meio. Ela em momento algum fez um movimento circular. Agora a gente vem limpando o pratinho aí pra gente deixar um trabalho bem limpinho, bem certinho e depois a gente vai vir com o nosso trabalho de bico. E agora que a gente vai vir com a decoração, depois do bolo todo limpado, tudo certinho, tudo bonitinho, a gente vai vir com o nosso trabalho de bico. O trabalho de bico vai ser feito com esse bico, que é um M da Wilton. A gente vem, faz esse movimento como se fosse uma montanha. A gente contorna como se fosse uma roseta e finaliza em cima fazendo como se fosse uma pitanguinha. A gente vai fazer isso em volta de todo o bolo. E uma dica que eu quero passar para vocês quando vocês vão fazer esse tipo de decoração é sempre ter um chantilly numa textura legal e mais cremosa. Por quê? Porque aí vai ficar esse movimento bem bonito, com uma pontinha bem marcadinha, bem fininha, né? Que o aspecto cremoso fica mais legal. Quando a gente faz esse trabalho de bico e o chantilly ele tá muito duro, muito firme, ele não vai ficar com essa pontinha bonita que normalmente fica. Ele vai ficar meio quebradiço, então não fica tão legal.
E agora eu quero que vocês reparem que eu só vou dando uma tremidinha na minha mão de subir e descer para fazer esse movimento. Esse movimento não é conchinha, ele é um movimento contínuo que você faz do começo do bolo ao fim do bolo, só dando uma tremidinha na mão. Eu acho que fica muito legal e eu gosto bastante do resultado. Então, gente, o bolo aí já tá todo lindo, todo perfeito, só que agora a gente vai vir na parte para a gente poder dar um charme nesse bolo para chamar toda aquela atenção. Aí eu tenho uns morangos. Os morangos que eu estou utilizando, eu sempre prefiro optar por uns morangos mais bonitos, maiores. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um recheio de bolo, você pode usar os morangos menores e tudo mais, mas se você tem alguma decoração, opte pelos maiores, que normalmente fica uma decoração mais bonita, chama mais atenção. Eu acho que fica muito legal. Agora eu tô contando aí para ver quantos morangos que eu vou precisar e a gente vai aplicando. Você pode colocar ele tanto deitado, como eu tô fazendo, tanto ele com a parte cortada para frente. Se você quiser colocar ele inteiro, pode colocar também sem problema nenhum. Eu só cortei porque como esse bolo, ele é um bolo que acaba indo bastante morango, como tem bastante divisória, eu opto por fazer assim, que aí acaba usando menos morango. Mas se você quiser colocar morangos inteiros, sem problema nenhum. Eu falo isso porque quando a gente vai fazer um produto, a gente tem que calcular o quanto que a gente gasta. E o morango entra nesse cálculo. E o morango, eu não sei quanto que vocês pagam na região de vocês, vai muito de região para região. Inclusive, comentei, quanto que você está pagando na caixinha de morango? Só que aqui na minha região ele acaba saindo um pouco caro, em torno de uns 13 até 15 reais numa caixinha às vezes. Então tudo isso a gente tem que ser levado em consideração. E aí a gente vai cortando e aplicando para ficar uma decoração final bem legal. Gente, a respeito do valor do bolo, você pode cobrar o valor que você deve cobrar na sua região, você deve calcular o tanto que você gasta para saber o valor mínimo e colocar uma margem de lucro em cima disso. Lembrando que a gente tem que calcular o valor que a gente gasta de água, de luz, de tudo isso é muito importante a gente ser levado em consideração. Então, mais para frente eu posso trazer para vocês algo de como a gente calcular e precificar um produto em específico. É muito importante a gente fazer isso para a gente não estar pagando para trabalhar, então é importante fazer isso. Então, gente, o resultado do bolo de hoje é isso. Ficou um bolo bem legal, ficou bem bonito e eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Agora eu vou mostrar mais pertinho para vocês verem, mas foi isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!